Desliga para mim, por favor. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Apocalipse, capítulo de número 3. Versículo de número 7. Sexta carta, a carta que foi escrita pelo apóstolo João à igreja em Filadélfia. Versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. E eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Versículo de número 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E louvado seja o nome santo do Senhor. Tome o vosso assento com alegria. Eu agradeço mais uma vez a rica oportunidade de estar aqui nessa rica tribuna para fazer o uso e a exposição da palavra de Deus. Sou grato pela vida do pastor Fernando, obrigado por me confiar mais uma vez essa rica oportunidade. Louvado seja Deus também, porque esse texto é um texto maravilhoso, aonde Jesus Cristo, quando João apóstolo está ali na ilha chamada Pátimos, por causa do evangelho de Jesus Cristo, Jesus aparece para ele agora já glorificado. E Jesus Cristo diz a João: escreve agora as igrejas que estão na Ásia, a saber, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, sendo obediente, o apóstolo João começa a escrever. Então, até chegar nessa sexta carta, aonde Jesus Cristo começa a dizer ali ao anjo da igreja que está em Filadélfia, e ele começa a se apresentar. Ele começa se apresentando dizendo: quem está dizendo aqui é santo e é verdadeiro. E tem uma coisa: eu tenho a chave de Davi. A porta que eu abro, ninguém fecha. Mas tem uma coisa: a que eu fechar também, ninguém abre. Então ele começa se apresentando dessa forma, e eu já quero usar logo esse primeiro momento do versículo número 7 para dizer para você que talvez tenha esquecido. Eu vou reforçar essa noite.
Porque do mesmo modo que Jesus Cristo escreve à igreja de Filadélfia, ele também nos deixa escrito para nos deixar de consolo, para que a nossa fé não diminua, mas cresça. Vou lembrar você de uma coisa: a porta que Jesus Cristo abriu na sua vida, ninguém pode fechar. Pode vir quem quiser, pode entrar quem for, pode dizer até a autoridade máxima que existir. Depois que Jesus Cristo abriu uma porta, ninguém consegue fechar. Eu lembro de uma palavra que o pastor Fernando disse para mim, não esqueço mais. Júnior, fica tranquilo, essa porta quem abriu foi Deus. Pode levantar o espírito do governador aí, aleluia. Não vai ter para ninguém, porque quando Jesus abre uma porta, ninguém consegue fechar. Aleluia. E eu quero dizer uma coisa, ele abriu uma porta para nós, já está escancarada, porque ele é Deus zeloso. Mas tem uma coisa também, a porta que ele fechar não adianta insistir. Jesus Cristo, quando fecha uma porta, pode dar aleluia e dar glória a Deus. Porque se ele fechou a porta, é por zelo, é por cuidado. E tem uma coisa, não adianta buscar outra igreja, não adianta fazer campanha, não adianta fazer jejum. Se Jesus fechar a porta, ninguém pode abrir. Então, eu já começo aqui dizendo que o nosso Senhor é poderoso. E ele continua no versículo 8 dizendo, eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Pode se alegrar. E ninguém a pode fechar. Porque você, tendo pouca força, guardar-te a minha palavra. Jesus gosta disso. Porque eu não sei se você já aprendeu, mas nós somos fracos. Aleluia. Nós não temos força nenhuma, porque a força que nós temos vem do Senhor. Aleluia. E ele olha para nós dos céus, porque ele está no trono glorioso, Jesus Cristo na destra de Deus. E ele olha para nós dos céus até aqui na terra, e nós como formigas, né? Da pequenez, né? De tão pequeno que nós somos, de tão fraco que nós somos e frágeis, mas ele olha dos céus para a terra e olha e diz, olha só a força daquele jovem lá, aleluia. Olha a força daquela moça, olha a força da igreja, porque, aleluia, a comunicação no céu, Jesus Cristo conversando com Deus, Jesus Cristo falando com o Pai, olha só lá embaixo, eles tendo pouca força, guardaram a minha palavra. Eles são tão fraquinhos, mas eles guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Aleluia! É por isso que Deus se alegra com nós, irmão Rafael. É por isso que ele se alegra e salteia de alegria lá no céu, porque ele sabe que nós somos fracos, mas ele olha para nós e se alegra dizendo, eles são fracos, mas eles perseveram guardando a minha palavra e eles não negam o meu nome. Eles não negam o meu nome lá na escola, eles não negam o meu nome na faculdade, eles não negam o meu nome no trabalho, eles não negam o meu nome na negociação de negócio, eles não negam o meu nome no contrato, que vale muito dinheiro, eles não negam o meu nome em lugar nenhum. Passa anos e anos e anos e eles continuam na minha presença, guardando a minha palavra e não negam o meu nome. E aí há uma comunicação no céu. Porque eu quero lembrar você que há uma comunicação no céu, que você não esqueça isso.
Porque Jesus Cristo se comunica com o Pai, os serafins se comunicam um com os outros, glorificando a Deus. Há uma comunicação no céu. Porque quando Jesus Cristo sobe lá no Monte das Oliveiras, no 40º dia, depois de ter passado as últimas instruções aos apóstolos, ele chega no céu glorioso, Salmo 24 recebe com muita glória, e ele entra ali no Santo do Santo, à destra de Deus, e ele começa a se comunicar com o Pai, dizendo: Pai, eu fiz uma promessa para eles. Eu prometi que o Senhor enviaria o Espírito Santo. E em João 14 eu deixei claro para eles que eu rogaria a ti e o Senhor enviaria o Espírito Santo. Então há uma comunicação no céu. Então eu quero só lembrar você que o que você está fazendo aqui na terra está sendo comunicado no céu. Então cuidado com os seus passos, cuidado com a sua palavra, cuidado com o seu falar, o seu agir, se comportar, porque há uma comunicação no céu a respeito de nós. Foi dito a Daniel, quando o anjo desceu para lhe entregar mensagem: Daniel, você é um rapaz muito amado. Foi o que eu ouvi eles conversando lá em cima. Aleluia! Santo é o Senhor dos Exércitos. Versículo de número 9, eu vou correr. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, porque tem muitos e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrada aos teus pés e saibam que eu te amo. Existem muitos, irmão Rafael, que eles vêm, eu já disse aqui em outro culto, eles vêm, não vêm para adorar Deus. Eles vêm não para adorar Jesus Cristo. Eles vêm não para louvar o Senhor. Eles não vêm para aprender da palavra. Eles não vêm aqui para servir a Deus. Eles vêm aqui para saber se você está servindo a Deus. Eles vêm aqui para saber se realmente aquilo ali que você disse quando levantou a mão e falou: eu estou servindo a Jesus, é verdade. Eles se dizem ser crente, mas eles não são. Mas sabe o que é que Jesus faz? Jesus vai fazer eles vir e Jesus vai dizer para eles: esse aqui verdadeiramente é meu servo e minha serva. E eu amo eles. É esses que ficam na arquibancada, esperando ver se você vai deslizar para cair. É os que ficam na arquibancada para ver se você vai continuar a servir a Deus de verdade ou não. Eles estão esperando você deslizar e cair para eles dizerem: eu falei. Eu disse que só era brincadeira dele, que era só brincadeira dela. Olha lá, tá vendo? Falou que era crente, olha o que fez agora. Mas Jesus Cristo não vai deixar isso acontecer. Jesus Cristo é a nossa força. Jesus Cristo é a nossa segurança. Jesus Cristo é tudo que nós temos. E Ele vai nos permanecer firmes e constantes aqui. E vai mostrar para aqueles assim: eu amo eles. Versículo de número 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, não é na, é dar. Porque Jesus, ele é perfeito e zeloso. E nesse texto ele deixa bem claro que não é na. Ele não vai deixar você nem entrar. Ele vai livrar você da hora da tentação que há de vir. Porque se ele tivesse escrito na, aí você fala: vou ter que passar, mas Jesus vai me levar. É igual os meninos na fornalha, não é isso? Livraram eles dentro da fornalha. Mas aqui Jesus Cristo deixa bem claro hoje à noite o seguinte: porque você guardaste, a palavra guardar já foi repetida a segunda vez, eu quero que você lembre-se disso, porque Jesus gosta disso. Como você guardou a instrução, a palavra, o ensino, os cultos de terça, os cultos de quinta, você guardou as instruções do pastor, você tem guardado na minha paciência, eu também te guardarei da hora.
Da hora da tentação, eu te guardarei, que há de vir sobre todo mundo. E o versículo de número 11 está escrito: eis que eu venho sem demora. Essa frase aqui, essa observação, ela é repetida mais de uma vez nas Escrituras Sagradas e no livro de Apocalipse. E eu quero que você guarde isso e volte para casa isso, porque às vezes você já orou semana passada inteirinha e você não lembrou que Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. Às vezes tem gente que está orando o mês inteirinho, mas ele não lembrou. Orou pelo pastor, orou por todo mundo, orou por ele mesmo, orou para a família, mas ele não lembrou que Jesus Cristo poderia voltar na hora da oração dele. Porque isso é uma das promessas de Jesus. Eis que eu venho sem demora. Tem uma coisa, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero ficar no versículo 11 agora. Quando Jesus Cristo fala aqui, os irmãos lá da igreja que está em Filadélfia, ele diz, guarda o que tens. Mas Jesus Cristo falou que eles tinham pouca força. Mas com essa tua pouca força guardaste a minha palavra. Então vamos lá, versículo de número 11, Jesus Cristo diz, guarda o que tens. O que esses irmãos tinham? Eles tinham pouca força, mas eles tinham um diferenciado. Eles guardavam a palavra. Eles guardavam a palavra e não negavam Jesus Cristo. Duas coisas. Mas eu quero trazer o versículo de número 11 para nós hoje. Porque Jesus Cristo, o Senhor nos deu muita coisa. Eu quero chamar a atenção para o que nós temos hoje como servos do Senhor. O que nós temos hoje como servos do Senhor e o que Jesus Cristo pede para nós guardar, para que se a gente não guardar, corre o risco da gente perder a coroa, de alguém tomar a nossa coroa. Então vamos lá. Quando Jesus Cristo ainda com os discípulos, Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 10, versículo 1, Jesus Cristo deu duas coisas para eles. Jesus Cristo deu poder sobre os espíritos malignos e Jesus Cristo deu poder para curar os enfermos. E falou, vá fazer a obra. Eu vou ser bem rápido, não quero que você preste atenção e pegue no que eu estou dizendo aqui. Jesus Cristo deu aos apóstolos poder sobre os espíritos e poder para curar os enfermos. E ainda em Marcos 16 ele reforça assim, olha, os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Ele reforça o que ele já tinha dito em Mateus. Então vamos lá. O que nós temos? Nós temos autoridade, porque foi Jesus que nos deu, para expulsar os demônios e para curar os enfermos. Por que vocês se reuniram aqui na frente, o irmão Suel Borô, por causa das enfermidades? Porque foi dada autoridade para nós, porque Jesus Cristo falou, impor as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então foi dado isso para nós. Então, lá também em João, capítulo número 14, versículo de número 27, Jesus Cristo deixou também para nós a paz. Jesus Cristo falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então nós já temos autoridade para expulsar os demônios, nós já temos autoridade para expulsar as enfermidades em nome de Jesus Cristo. E nós já temos a paz de Jesus. Vamos seguir? Jesus também nos deu, em João, capítulo número 10, versículo número 10, vida em abundância. Nós já temos, então, agora também vida em abundância. Aí também, quando Jesus Cristo, depois de passar todas as instruções para os apóstolos, eu já disse que depois de ressurreto, 40 dias depois, foi elevado às alturas. É sabido de todos. E 10 dias depois, 50º dia da colheita, foi Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos todos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som. O Espírito Santo desceu. Então nós temos também, sendo rápido, o Espírito Santo de Deus. E vou ainda chamar a sua atenção. Está dentro de nós.
Então, junto com o Espírito Santo, vieram frutos do Espírito, que é amor, que é gozo, que é paz, que é longanimidade, que é benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Você está anotando? Não está, vai esquecer. Depois vai ter que assistir no YouTube. E ainda nós temos que Jesus nos deu e disse para o apóstolo Paulo escrever, que está lá em Efésios, capítulo número 6. Que ele diz bem assim: agora vocês vão receber a armadura de Deus. E na armadura de Deus, irmão Rafael, nós temos, deixa eu abrir aqui para ficar fácil de pregar. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 14 em diante, diz: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Nós temos verdade, cingidos os lombos, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomado sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Então, quando Jesus Cristo diz, escreve, e chega no versículo de número 11, dizendo: eu venho sem demora. Guarda o que tens, para ninguém tome a tua coroa. Eu quero que você não esqueça do que eu disse, mas você está equipado até os dentes. Aleluia! Para resistir até o último dia firme. Não vai poder usar justificativa para Jesus, não vai ter. Porque essa aqui é a lista de Deus para você. Porque quando chegar lá no céu, você vai tentar justificar e não vai conseguir. Porque Jesus vai dizer, eu equipei você lá embaixo para você resistir firme até o último dia, sendo fiel a minha palavra. Então, você tem a verdade. Não vai andar mentindo, então, por gentileza. Então, você tem a couraça da justiça, seja uma pessoa justa. Você está calçado com os pés na preparação do evangelho da paz. Jesus Cristo já comprou e o número foi exato. Você não vai andar fazendo calo, mas ande falando de Jesus e pregando a palavra de Deus. Você também tem o escudo da fé para poder apagar os dardos, além de ser os dardos do maligno ainda inflamado, mas você tem escudo para se proteger, porque sempre que vier uma proposta do inimigo, você tem defesa, foi Jesus que te deu. E você também tem o capacete da salvação, é importante, eu vou destacar agora, porque tem gente, pastor Fernando, que está dentro da igreja, mas não tem certeza que é salvo ou não. Eita glória! Eu quero reforçar para você hoje, você saia daqui com a certeza que a salvação está garantida. Foi Jesus que te deu, Jesus Cristo morreu por mim e por você na cruz do Calvário. O sangue dele comprou nós para Deus. E Romanos 8 diz, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não anda agora segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade do Espírito. Eu estava um dia na minha família e uma pessoa disse, eu não sei se eu vou ser salvo ou não. Eu falei, isso aí já é uma saída para sair para o inferno, porque eu vou para o céu direto. Eu sei, como é que você sabe disso? Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e eu estou em Jesus. Logo estando em Jesus, não
não há condenação para mim. Aleluia! Mas para não ficar só nesse meu raciocínio, coloque 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 26. Eita glória! Pois assim eu corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. O apóstolo Paulo estava dizendo, o meu alvo aqui é uma corrida, e a corrida não é aquela do primeiro, segundo e terceiro lugar que ganha um prêmio. Aquele prêmio lá é corruptível, mas a corrida que eu estou correndo, eu corro não como coisa incerta, mas eu combato sabendo que a coroa que eu estou atrás, ela é incorruptível. Aleluia! Coloque também Timóteo capítulo, 1 Timóteo capítulo de número 6, versículo de número 12. O apóstolo Paulo ainda vai reforçar para Timóteo. Timóteo, veja bem, milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna, eita glória, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Às vezes quem está com dúvida que vai para o céu ou não, é aquele que anda com a Bíblia debaixo do braço, e quando está alguém vindo, ele esconde debaixo da mesa, eita glória. Mas quem não tem vergonha do Evangelho, quem não tem vergonha de Jesus, quem confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, dê aleluia, dê glória a Deus. A salvação é tua, meu filho, você já é salvo em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eita glória, eita glória. Mas coloca ainda 2 Timóteo. Eita glória. Capítulo de número 4, versículo número 7. Porque o apóstolo Paulo sabia bem o que era isso. Aleluia. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, aleluia. Ele ainda não tinha morrido, ele ainda, irmão Gabriel, está na terra, mas ele tem convicção que no céu tem uma prateleira e a coroa dele está guardada e reservada para ele, o qual o Senhor, ele é justo juiz, me dará naquele dia. Agora, para você dar um aleluia e um glória a Deus e se alegrar, o apóstolo Paulo vai dizer, ô Timóteo, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Se você ama a vinda de Jesus, se alegre, porque a coroa já está guardada para você no céu. Eita glória, aleluia, Deus maravilhoso. Então é por isso, encerro agora, que Jesus Cristo vai dizer, eis que eu venho sem demora. Apocalipse capítulo número 3, versículo de número 11. Eis que eu venho sem demora, guarda o que tens, que é muita coisa. É coisa demais. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Que o nosso Senhor possa nos ajudar. Irmão Rafael, para que nós todos os dias nos lembremos que Jesus Cristo nos equipou para que nós possamos chegar até o final da corrida, tendo combatido o bom combate, tendo guardado a fé e finalizado a carreira. E eu agradeço aqui e finalizo mais uma vez essa rica oportunidade, irmão Suelber. E eu quero externar que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Jesus Cristo, porque só Jesus
é merecedor de honras, de glórias e de louvores. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.